Enfim, boa tarde para todo mundo. Deixa eu compartilhar a tela, quase esqueço. Vocês estão vendo aí a tela? Ah, tá. Beleza, então, gente. Vou recomeçar aqui de onde a gente parou ontem. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí, tá bom? Qualquer momento. Enfim, boa tarde para todo mundo. Ontem nós paramos na parte de formalização do processo de seleção de materiais. Né? Eu comentei que o primeiro passo era especificar o produto, né? Fazer um desenho inicial, identificar os componentes, entender qual vai ser a função de cada componente, né? E a partir disso, chegar na segunda etapa, né? Que é criar uma análise funcional do produto, que é a gente realmente olhar para cada componente e identificar qual deve ser o conjunto de características que esse componente deve ter para que ele funcione adequadamente. Né? Então, tem um exemplo do radome de uma aeronave, aí aqui tem um exemplo também de uma bomba para a indústria farmacêutica, né? Então, são alguns exemplos disso aí. Então, o primeiro passo é especificar o produto de maneira mais abrangente. O segundo passo é fazer o requisito funcional. Né? Esse requisito funcional, que está atrelado a esse valor de F, né? Vai me dar um norte para eu conseguir limitar, ou pelo menos criar uma faixa de valores que aquelas propriedades devem estar. Tá bom? Então, dentro da primeira etapa, que é a especificação, nós podemos olhar aquele fator V, que é basicamente a maneira de se dar uma importância maior ou menor. Aqui nós definimos o valor de F, que é onde a gente de fato dá um peso, a gente hierarquiza o que é mais importante e o que é menos importante. E por último tem o fator M, né, que é o de propriedade, que tem o seu valor da propriedade normalizada. Né? A gente vai entrar nesse mérito agora. Né? Seguir a partir daqui, de propriedades materiais. Né? Então a ideia é classificar as propriedades importantes de acordo com aquela lista de requisitos funcionais, né? E listar alguns parâmetros associados à conveniência e economia. Né? Então, assim, olhar tudo de uma vez. Nós devemos levar em conta propriedades, não só aquelas que são diretamente relacionadas ao desempenho, mas também outra série de aspectos. Né? Lá na primeira aula eu comentei que a seleção de materiais é muito além da seleção de propriedades. Também tem questão de custo, de valor de sucata, facilidade de fabricação, meio ambiente, né, que é outro ponto importante. Né? Então, nós temos tudo isso que deve ser levado em conta. Aqui na esquerda nós temos uma lista das principais propriedades materiais e de alguns parâmetros de seleção. Né? Então, quando se fala de propriedades, que na verdade é uma lista só que eu separei aqui em duas colunas para caber aqui no slide. Né? Em propriedades, temos propriedades mecânicas, que é a dureza, fadiga, resistência à tração, a compressão, tenacidade, fluência. São só alguns exemplos. Né? Eu posso comentar também de tensão, limite de escoamento, ductilidade, né, que pode ser representada por alongamento percentual ou redução de área percentual, enfim. Tem a rigidez, que é outra propriedade importante, mecânica, né? Propriedade física, nós podemos incluir densidade, propriedade elétrica, magnética, que dentro dessas duas aí tem várias, né? Expansão térmica, flamabilidade, né? Tem a questão do ponto de fusão. Desde a propriedade química, tem a resistência ambiental, a composição, o tipo de ligação, a estrutura. Né? Não chega a ser propriedade química, mas são aspectos químicos, né, do material. Propriedades térmicas, tem várias outras aí que a gente pode citar, né? Como temperatura de utilização, né, de trabalho, aí tem calor específico, pode aparecer, enfim. E propriedades dimensionais também, né, que escolher um acabamento superficial adequado, dependendo da situação, tem que ter um acabamento superficial bem feito, que é um fator assim, muito relevante em alguns casos. Tamanho crítico de trinca,
né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso no capítulo 5, né? Que vai ser daqui umas 4 aulas, mas a gente vai ver sobre isso. E também sobre as formas comercialmente disponíveis, né? Se certo material ele não é comercializado naquela forma, pode ser que para eu colocar ele naquela forma fique mais caro. Então deve ser levado em conta. Disponibilidade deve ser observada, né? Número mínimo de unidades, única fonte de suprimento, requisitos especiais de processamento. Por nosso trabalho aqui, isso não vai ser tão levado em conta, né? Que é algo bem mais, de certa maneira, comercial, né? E alguns aspectos econômicos, né? Como escala de produção, né? Vida esperada do componente, a fabricabilidade, o valor de sucata, a reciclabilidade, o conteúdo energético do material, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração no geral, né? Essa é uma lista aí das principais propriedades e parâmetros de seleção. Enfim, nós temos um universo de coisas para se avaliar, resumidamente, né? Então isso tudo tem que ser criado uma metodologia para que a seleção ela tenha uma lógica, tenha um procedimento, um passo a passo bem definido. Alguns parâmetros relacionados ao produto influenciam muito no estabelecimento da hierarquia das propriedades, né? Na verdade, essa hierarquia de propriedades é algo que a gente vai herdar já daquela análise dos requisitos funcionais, né? Então, assim, esses parâmetros eles podem influenciar. É claro que tem algumas propriedades, entre aspas, né, que são avaliadas de maneira específica para cada caso, né? Por exemplo, corrosão e fadiga, né? Elas têm um peso diferente para um produto descartável e outro durável, né? Então os pesos de cada propriedade vão muito individualmente de cada aplicação que ele pode ter. Aquele material pode ter, aquele componente que você está selecionando materiais para ele. Bom, pensando do ponto de vista de que está fabricando um produto, às vezes vale a pena a gente investir mais, né, em grana para se ter um produto que não cause dano ambiental, né, porque atualmente as pessoas pagam mais, né, elas estão dispostas a gastar mais dinheiro para receber um produto que ele não traz dano ambiental no geral, né, ou traz um dano menor ao ambiente, né, então essa questão está bem em alta hoje em dia, né. Enfim, como eu já adiantei ontem, nós temos uma expressão para avaliar esses materiais candidatos, né? Como eu falei, a ideia aqui é criar um procedimento de seleção. Então eu tenho que realizar esse procedimento e no final de contas, cada material candidato vai ter que ter um número associado a ele, que é esse valor de Q. Né? E aí, de acordo com se esse número for maior ou menor, eu consigo avaliar qual é o material melhor e qual é o material pior para cada situação. Né? Como calculo esse Q? Esse Q é o somatório, né, de FI vezes MI dividido por FC vezes C, né, com I variando começando por 1 e vai crescendo. Né. FI e MI estão relacionados àqueles parâmetros que a gente viu anteriormente. Né. O F é o requisito funcional que dá um peso, e o M é a propriedade normalizada, que vai de 0 a 100. Né. FC é o peso associado ao custo do material, que é o custo C. Então, aqui em cima, esse FIMI é o peso daquela propriedade. O F é o peso da propriedade e o M é o valor da propriedade. Né? FC é o peso associado ao custo e o C é o custo. Né? Então, a gente tem essa razão aqui. Então, assim, quanto maior for a combinação aqui do F com o M, essa parte do numerador, quanto maior for, obviamente, maior vai ser o valor de Q. E quanto menor for essa combinação do peso do peso do custo e do próprio custo, esse valor de Q tende a aumentar também. Né? Lembrando sempre, quando eu falo de custo aqui, eu não falo só do custo do material, né? Sei lá, dólares por quilo. Eu me refiro também ao custo da fabricação do material. Né? Se eu tenho que comprar em barras, depois fazer com que passe por um processo de trefilação, por exemplo,
eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de calcular o preço, né, o custo final. Né? Então esse que é uma maneira, é uma expressão que vai nos ajudar na tomada de decisão lá na frente. Né? Tá bom? Então é um somatório. Né? Por que um somatório? Porque eu posso ter, por exemplo, 5 critérios. 5 propriedades. Vamos lá. Dureza, limite de extração, limite de escoamento. Bota só 3 aí. Eu vou ter um peso para a dureza e o valor da dureza. Eu vou ter um peso para o limite de extração e o valor do limite de extração. E um peso para o limite de escoamento e um valor também. Então esse valor de I, ele vai de acordo com o número de critérios que a gente tem. Tá bom? Esses critérios sendo propriedades diferentes, como a gente vai ver nos exemplos aqui para frente. Bom, aqui esse slide aqui, ele basicamente ele evidencia essa questão de que o processo de fabricação ele vai influenciar no preço final de um produto. Né? Isso é de certa maneira claro para a gente. Né? Se eu compro um semi-acabado e faço processo com ele para depois vender, eu vou ter um preço totalmente diferente de eu comprar ele acabado já. Então isso tem que ser levado em consideração no valor do material. Né? Às vezes, o que pode acontecer é um material ele ser em si barato e o outro é mais caro. Material A barato, material B caro. Só que o A ele tem um custo de fabricação extremamente alto. E o B, apesar de ele ser mais caro, tem um custo muito baixo. Então pode ser que mesmo que o material B, o preço por quilo dele seja maior, vale a pena eu escolher aquele material. Né? Já que a combinação de material e fabricação é favorável. Tá bom? Então quando a gente fala de material, a gente não pode esquecer de fabricação. Né? O processo de fabricação e o material são dois conceitos que andam de mão dada, né? Seleção de materiais e seleção de processos. Isso aqui é exatamente o que eu falei, né? Se o custo do material A é maior que o material B, eu levando em consideração o custo do processo, tem que garantir que ainda assim vai ser vantajoso. Né? Então o custo do processo ele não pode ser deixado para lá. Tem que levar ele em consideração. Tá bom? E enfim, vamos ver um exemplo de como que isso pode ser aplicado, né? Esse procedimento de seleção, que eu acho que assim fica mais claro como é que funciona, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Acho que não. Bom, considerando a suspensão traseira de um veículo utilitário, como está mostrado aí, esse é um conjunto barra de torção alavanca da suspensão traseira. Né? Tem valores ali de dimensões, né? Tá, e situação de carregamento também, tá tudo bem claro, bem evidente aí, né? Tipo de solicitação, etc. Deixa eu só meu celular. Deixa eu botar aqui no silencioso o celular um minutinho, gente. Pronto. Enfim, esse sistema consiste em barras de torção ligadas às rodas por alavancas feitas de chapas de aço. Convencionalmente, o aço escolhido para barra de torção é esse 4130. Né? A gente vai estudar aqui nesse exemplo a viabilidade de substituir essa barra de torção por outro material. Né? Substituir o 4130. Então eu vou ter que analisar esse material, obviamente, com conhecer suas propriedades, mas também avaliar essas propriedades para outros materiais. A figura mostra as dimensões, a carga atuante, né? De cada um dos conjuntos da suspensão traseira, como está mostrado aqui. As barras de torção são alojadas em tubos com diâmetro interno de 32 mm, que impõe 30 mm como diâmetro máximo das barras. Também está especificado o ângulo de torção máximo do sistema, 37 graus. Né? Esse ângulo de torção que vocês devem lembrar lá de mecânica dos materiais. O principal requisito para esse projeto como um todo é o baixo peso, né? Seguido de resistência à fratura frágil. Então, dois requisitos principais: peso baixo e uma alta resistência à fratura frágil. É também interessante que seja transmitido ao veículo o mínimo possível de vibrações, né? O que implica que o material ele tem que ter um alto coeficiente de perda.
né? Que esse valor de neta, né? Eta, não lembro o nome dessa grega, o nome dessa letra em grego certinho, mas esse nzinho aqui, né? Então já adiantando, para essa aplicação, eu tenho que ter baixo peso, uma alta resistência à fratura frágil, pouca vibração, né? Ou seja, um alto valor de coeficiente de perda. A força máxima atuante na suspensão, né, considerando o peso do veículo e a aceleração vertical, vai ser de 20.000 newtons, né, distribuído uniformemente pelas 4 rodas do veículo. Né. Esses valores são interessantes para a gente determinar alguns parâmetros que vão estar inseridos na nossa tabela no final. Né. Então, todos esses valores aqui, não só esse da carga, né, mas também do ângulo de torção, do diâmetro máximo das barras, né, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Principalmente na hora de determinar aqueles índices de mérito e etc. Pulando aquela parte do inicial, né, da especificação do produto, já que o produto já está especificado, eu vou só substituir o material, eu posso partir para análise funcional, né, determinar os requisitos funcionais, que é basicamente dar um peso para cada critério. Né. Como foi falado, os principais requisitos aí é o baixo peso, né, que é o objetivo da tentativa de substituição. Então, foi atribuído a esse parâmetro um requisito funcional igual a 6, né, esse valor de F. A segurança, que está associada à resistência à fratura frágil, que tem um requisito funcional igual a 3, né, submetida à restrição de ser sempre maior que 25 megapascal por vezes metro elevado a meio. Então, é outro requisito. Perceba que nessa análise funcional eu coloco características, né? É leveza, né? É segurança. Eu ainda não cheguei na propriedade. Eu falei um critério que eu preciso nesse projeto. Em terceiro ponto, nós temos amortecimento de vibrações, que tem um peso bem menor, né? Mas que também está colocado aqui, né? A propriedade não muito cotada, porque boa parte da função é exercida por amortecedores hidráulicos. Então aqui nós temos 3 primeiros critérios. A disponibilidade do material é algo importante, então recebe peso igual a 3. É importante porque a gente tem que simplificar ao máximo a montagem, né, dessa peça, né, pensando em veículos. Né. E o custo tem um peso igual a 4. Né, considerando que o custo da peça na sua forma final, né, pronto para montagem. Né. Esse valor de F para o custo ele vai variar do tipo de veículo. Né? Se fosse um veículo aqueles veículos mais elaborados, mais caros, Lamborghini, Ferrari, enfim, Porsche, né? Obviamente o custo não teria um peso tão grande, porque esses veículos são veículos mais caros mesmo. Né? Só que para um veículo utilitário, às vezes um veículo comum, né? Esse fator custo tem um peso mais alto. Né? Tal como a disponibilidade. Né? Se fosse um veículo desses de valor muito alto, talvez a disponibilidade e o custo não seja um fator, um peso tão grande. Só que como aqui a gente está falando de um utilitário, os pesos são maiores. Né? Então temos aqui 5 requisitos. Beleza? 5 requisitos bem determinados. Eu tenho a criação dos índices de mérito. Né? Aqui temos 3 equações. A primeira por ângulo de torção, né? Que é o torque vezes comprimento dividido por esse módulo de cisalhamento vezes o momento de inércia, né? Que é essa primeira equação de cima. A equação do meio é o momento de inércia para essa situação. E embaixo é a equação que me dá a massa, né? Em função da densidade. Né? É basicamente eu isolar a massa e pegar o volume e colocar como uma área vezes um comprimento. Então tudo isso aqui está bem colocado. Fazendo as operações matemáticas com as 3 equações anteriores, a gente pode encontrar essa equação aqui, né, que é o valor de massa, que é multiplicado por esse parâmetro inicial aqui, que leva em consideração o comprimento e o ângulo de torção máximo, né, vezes esse índice de mérito aqui. Então vocês podem perceber que a formação desses índices de mérito não é algo arbitrário, né? É algo que acontece devido às próprias operações matemáticas. Né? Lembrando que cada índice de mérito tem que ser uma razão entre 2 propriedades.
Nesse caso, a densidade e o módulo de cisalhamento, esse valor de G. Né? Então, recapitulando, pegamos essas três equações, fazemos operações de substituição, que, enfim, não é nada demais, e a gente vai chegar, então, aqui nessa expressão de M, da massa. Né? Lembrando sempre que, só para deixar claro, né? Como é que vai ser a operação matemática aqui? Na equação de cima, eu vou isolar o valor de L e vou substituir na última. Na equação do meio, eu vou isolar o valor de D e substituir aqui na última. Né? Então é algo bem simples. Né? Bom, seguindo. Dessa expressão, a gente vê que para minimizar a massa do eixo, que é o valor de M, essa relação, que é o inverso desse índice de mérito aqui, tem que ser maximizado. Então, o G elevado a meio sobre ρ tem que ser maximizado para que a massa seja mínima. Então, eu tenho que ter esse índice de mérito, G elevado a meio sobre ρ, ele tem que ser alto. Então, para todos os materiais candidatos que eu avaliar, eu tenho que ver qual é o mais adequado, avaliando o índice de mérito. É possível associar a máxima tensão de cisalhamento na barra com a tensão de escoamento ou com a tensão de ruptura, né? De acordo com esses critérios aí, critérios de von Mises, que a gente costuma ver em mecânica dos materiais, para materiais dúcteis, e critérios de Rankine para materiais frágeis. Nós podemos notar que em vez de ser uma igualdade, tem um sinal de desigualdade para expressar essa condição de não ruptura. Eu não quero que rompa, não quero que chegue a ruptura, né? Não quero que chegue ao limite de escoamento. Então são outras limitações do projeto. Né? Enfim, a partir de toda essa fundamentação, é possível estabelecer uma tabela com as propriedades e os índices de mérito relevantes. Né? É importante sempre que a gente normalize tanto as propriedades quanto os índices de mérito. Né? Eu tenho que pegar o maior valor desse índice de mérito e igualar a 100 e depois fazer uma proporção relacionada a todos os valores. Né? De maneira que cada propriedade, cada índice de mérito, ele varia aí de 0 a 100. Né? Porque quando a gente colocar naquela expressão de Q, eu vou estar dando um peso para cada propriedade ou índice de mérito que varia de 0 a 100. Então é algo mais simples de se fazer. Esses valores de propriedades e índices de mérito formam os parâmetros M, né, que são multiplicados pelos pesos F do requisito funcional e tratados com a equação adequada. Eles permitem então a comparação direta desses materiais candidatos, incorporando a hierarquização citada anteriormente. Né? Então aqui nós chegamos nessa tabela. Né? Eu tenho M1, que é a minha propriedade 1, M2, que é M1, que é o primeiro índice de mérito, M2, que é o outro índice de mérito relacionado à resistência à fratura, o M3, que é associado ao coeficiente de amortecimento, e M4, que é o diâmetro. Então tudo isso aí esses quatro valores, são as quatro propriedades iniciais, né? Perdão, falei diâmetro não, mas o D é o valor de disponibilidade, tá? Perdão. Que eu acabei trocando, né? Enfim, essas duas colunas intermediárias de limite de escoamento e de tenacidade à fratura, elas são usadas para formar essa coluna aqui de M2, tá? Enfim, tem um curso também ela aqui atrás. Né? Essa primeira tabela, a tabela mais assim, básica que a gente faz. Né? Observando que eu já tenho aqui uma lista de materiais candidatos. Né? Eu tenho o aço 4130, eu tenho a liga 7075, eu tenho essa liga de titânio, né? 2 materiais compósitos e na última linha os requisitos funcionais. Lembrando que esses requisitos eles só valem para a propriedade. Como eu falei aqui anteriormente, eu já tinha determinado os pesos antes, né? Deu peso 6 para a questão da leveza, que já foi traduzido aqui
através desse índice de mérito, né? Já que esse índice de mérito aqui, quanto maior foi ele, mais leve é o material. Eu tenho a questão da resistência à fratura, que tem um peso 3, que está descrito aqui. Tem coeficiente de amortecimento, que tem um peso 1. Tem a disponibilidade, que também era algo relevante, tem o peso 3. E tem o custo, né, com peso 4 aqui. Então todos esses valores estão mostrados aqui, né? Eu tenho 5 critérios com custo básicos para se fazer a seleção, né? Lembrando que o custo ele não entra como propriedade, né? Porque naquela equação de Q, o custo está embaixo, ele está no denominador, tá bom? Então os valores de M vão estar sempre em cima, com o F associado, e o custo embaixo. Comparando os índices de mérito, a gente pode ver que todas as possibilidades de substituição resultam em barras de torção mais leves do que aquelas construídas com material tradicional, né? Isso aqui é só fazer uma análise básica, né? A gente vê que todos os outros candidatos para substituir o 4130 têm índices de mérito mais favoráveis, né? Então, olhando só para isso, a gente vê que a substituição ela faz sentido, né? O melhor candidato nesse aspecto é o compósito com fibra de carbono, seguido da liga de alumínio e o epóxi com carbono, né? Então é o que está aqui, né? O que está mostrado aqui, né? O primeiro é epóxi com fibra de carbono, que é 5,4, né? Quase 5 vezes mais leve, mantendo a mesma resistência, né? Em relação ao aço. E logo em seguida vem o epóxi vidro, depois a liga de alumínio e por último a liga de titânio. Isso aqui, gente, eu estou fazendo uma análise individualmente da coluna, tá? Isso não tem valor para a nossa decisão final. É só uma análise individual, para a gente ter uma noção inicial se vale a pena mesmo substituir. Quanto à segurança contra a fratura frágil, todos os materiais são razoáveis, né? Nenhum tem tenacidade abaixo de 25 megapascal vezes metro a meio. Então, como a gente pode ver, como nenhum desses materiais tem tenacidade abaixo de 25, todos são bons candidatos, né? Em relação à fratura frágil, que é esse valor de M2, todos eles têm resultados assim, favoráveis, né, nesse sentido. A avaliação baseada no custo, né, ela deve ser feita posteriormente ao dimensionamento, né? Porque o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um aço e uma fibra de carbono. Às vezes o aço ele é 10 vezes mais barato que a fibra de carbono, né? Então, teoricamente eu deveria escolher o aço. Só que a fibra de carbono ela pode ser, por exemplo, né, só citando aleatoriamente, 100 vezes mais leve que o aço. Então, mesmo que a fibra de carbono seja mais cara, eu vou gastar muito menos material em peso. Então o valor do custo acaba sendo menor, acaba sendo vantajoso. Então, para se determinar qual custo mais vantajoso, eu tenho que ter sempre em mente o quanto de material eu vou gastar, né? Eu tenho que ter um dimensionamento adequado para cada situação, né? Já que eu posso ter grande diferença de massa, né? Às vezes, como eu falei, o compósito ele é 10 vezes mais caro que o aço, só que eu gasto bem menos material para fazer aquela função, né? Já que ele é bem mais resistente, é mais leve também. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. É possível prever, né, observando apenas a tabela aqui, que a liga de titânio ela é muito mais cara que todas as outras, né, e ela não me dá uma leveza tão maior, né, não dá essa economia de peso muito maior, né? A gente pode ver que o índice de mérito para a liga de titânio é 1,5 e para o aço é 1,1, então não tem uma diferença tão grande, e o preço é 10 vezes mais caro, né? Então a gente começa a pensar se realmente é válido. Apenas a liga de alumínio e titânio tem comportamento inferior ao aço no que se refere à capacidade de amortecimento de vibração, né?
Então só a liga de alumínio e titânio é pior que o aço no que se refere a essa absorção de energia, né? A gente pode ver que os compostos aqui eles são muito bons nisso, nesse sentido, né? Só que o peso desse amortecimento ele não é tão relevante assim, né? Ele é bem menos relevante do que o peso que a gente dá para a economia de massa. Para continuar o procedimento, nós usamos a expressão para o cálculo da massa, θ igual a 37 graus, a fim de se obter a massa da barra com os vários materiais, né? Então, usando essa expressão, a gente pode obter a massa da barra para cada material diferente. Como eu falei, é importante a gente ter essa massa da barra para materiais diferentes, porque a gente tem que saber quanto de massa eu vou precisar de usar para cada material, né? Para aí saber qual vai ser o custo por quilo, né? O diâmetro tem que ser menor que 30 milímetros. Então a gente pode usar a expressão que está mostrada aqui, né? Que é M é igual a área vezes L vezes ρ. E a gente usa essa expressão junto aquelas critérios de falha e aquelas outras expressões que a gente visualizou, considerando 37 graus como ângulo de torção máximo e diâmetro máximo de 30 milímetros. E aí nós vamos encontrar esses valores aqui, né? O diâmetro, né? Os diâmetros, né? As tensões em cada um dos critérios, né? As tensões em cada um dos critérios, né? Esse sigma asterisco é a tensão máxima na superfície da barra, calculada segundo os critérios de von Mises para materiais dúcteis e de Rankine para os compósitos, né? Então é um valor calculado aqui. E aqui a gente tem o limite de escoamento. Tendo essas duas colunas em mãos, nós podemos calcular a massa. Calculamos a massa. Tendo a massa e o custo por quilo, nós sabemos o custo final de cada um, né? E aí a gente tem o valor de fato do custo. Opa. Esses dados da tabela permitem excluir a barra em compósito epóxi vidro, pois seu diâmetro é maior que o espaço disponível, né, como vocês podem ver, 33 milímetros. Né? Para se atender os critérios de resistência, teria que ter 33 milímetros de diâmetro. E eu já coloquei como restrição que tem que ter no máximo 30 milímetros, então posso excluir essa. Né? Isso é algo bem intuitivo. Em princípio, a liga de alumínio e a liga de titânio também podem ser eliminadas, porque a tensão cisalhante na superfície ultrapassa o limite de escoamento, né? Que é a segunda e a terceira linha aqui, a liga 7075, que é alumínio, e a liga de titânio. Né? A tensão na superfície é maior que a tensão de escoamento. Isso quer dizer que vai começar uma deformação plástica ali, então já não é desejado. Entretanto, nós podemos considerar aí algumas pequenas alterações no projeto. Então, a gente poderia já cancelar, eliminar esses três candidatos. Só que aqui a gente não vai eliminar mais para mostrar o procedimento de fato. Né? Vamos lá, o próximo passo é a elaboração de uma tabela contendo os valores de M dos materiais, né? M1, M2, M3, M4 e o custo, né? Normalizados pelo maior valor, né? Então o maior valor eu coloco igual a 100 e faço uma regra de 3 com todos os valores. Né? Se o epóxi, sei lá, que tem 50 desse primeiro índice de mérito equivale a 100, o que tem 10 vai valer quanto? Então tem que fazer uma regra de 3, né? Fazer essa normalização. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Enfim, aí que nós temos essa tabela que mostra claramente o resultado final do procedimento de seleção, onde eu tenho meus índices de mérito bem definidos, eu já apliquei todos os critérios de projeto, eu sei o meu custo exato, qual deve ser, eu sei o peso de cada índice de mérito, de cada critério, e aí eu consigo simplesmente colocar naquela equação para o valor de Q e encontrar o Q para cada material. Né? Para o epóxi, para o aço 4130, para a liga 775, para a liga de titânio. Enfim,
aqui já está meio que terminado o procedimento de seleção. Desculpa aí, gente. A disponibilidade ela foi estabelecida de maneira um pouco arbitrária, né? Considerando esse M4 igual a 100, né? Para materiais totalmente de prateleira, ou seja, aqueles materiais que são comprados já na forma que a gente vai usar. Esse conceito de disponibilidade englobou também fabricabilidade em relação à dificuldade de produzir a barra a partir do material adquirido. Então é algo bem subjetivo nesse sentido. O aço e alumínio têm grande acessibilidade de suprimento e são disponíveis de forma adequada. Isto é, barras de seção circular fornecidas em uma grande grama de diâmetros, né? E a operação de usinagem estão reduzida ao mínimo. Por isso que tanto o alumínio quanto o aço ficaram com 100 de disponibilidade, né? Em contraste, o titânio é um material um pouco mais exótico, né, do que o alumínio e o aço, né? Tem menor número de fontes de suprimento, então a disponibilidade dele foi menor, né? Os compósitos realmente têm uma disponibilidade bem menor, né? Colocaram esse valor de M4 menor mesmo, porque as fibras são importadas, né? Tem que se levar em conta que o compósito, nesse caso, ele é manufaturado, né? Requer cuidados especializados, as fibras são muito sensíveis ao manuseio incorreto, né? E enfim, tem todos esses problemas, né? Bom, essa tabela aqui, mostrada aqui embaixo, indica na última coluna os valores de Q para cada material, encerrando o procedimento, né? O cálculo é feito a partir dos valores normalizados, contidos na coluna, multiplicados pelo respectivo F, né? Lembrando que é o somatório para todos os 4 critérios, né? O material mais cotado, observando esse valor de Q, obviamente, é o epóxi carbono, que tem 16, né? Que é maior em relação ao 4130. O que, só de observar que é maior, já justifica a substituição. Porque, de acordo com os critérios selecionados, vai valer a pena trocar, né? A liga de alumínio e titânio não vai valer a pena, né? A de titânio não vale a pena mesmo. E de alumínio é um pouco melhor que a de titânio, mas também não vale a pena trocar em relação ao 4130. Esse epóxi carbono, que é o favorito para substituir o metal, né, no caso o aço, ele só consegue competir com o aço quando a gente atribui a redução de peso um valor de M mais elevado, né? Ou o projeto pode requerer resistência à corrosão, à oxidação e a retenção de propriedades em altas temperaturas, sendo que essa que é desnecessária nesse caso, né? E a influência do custo no resultado final poderia ser refinada seguindo aquele primeiro exemplo que eu dei, que tinha uma metodologia bem mais simplória, bem mais simples de se fazer uma seleção, né? Mas eu não recomendo que vocês usem aquela metodologia. Prefiro que vocês se atenham a essa, né? Então aqui, gente, vamos lá. O procedimento no trabalho de vocês vai ser basicamente esse, né? Vocês vão selecionar critérios, né? A partir desses critérios, vocês vão dar pesos para cada critério, e de cada critério vocês vão extrair um valor de propriedade ou de índice de mérito, né? Esse primeiro índice de mérito relacionado à massa, esse segundo relacionado à resistência à fratura, esse terceiro ao amortecimento, esse quarto à disponibilidade. O custo vai estar presente em tudo. O custo é extremamente importante. E aí a gente coloca na equação de Q e vai criar uma tabela com alguns materiais candidatos. Então é um procedimento bem simples, né? E até legal falar isso, porque mesmo se eu passasse o mesmo projeto para todos os grupos, eu tenho certeza que a tabela final seria diferente. Por quê? Porque a parte subjetiva dessa seleção, desse procedimento, é exatamente a parte onde a gente define os pesos, né? Aqui foi definido 6, 3, 1, 3 e 4 o custo. Só que poderia ser feito de maneira diferente. Poderia terminar 7, 3, 2, 4, 5, enfim. Isso é muito pessoal, né? Ele requer uma análise do próprio problema que vocês vão estar encarando. Então a metodologia é essa, tá bom? Voltando. Defino critérios, faço a hierarquização, ou seja, dou um peso para cada critério.
E no final de contas, eu simplesmente associo a cada critério uma propriedade ou um índice de mérito. Né? Lembrando, toma muito cuidado com a questão de propriedade, tá? Né? Porque aqui nesse caso, disponibilidade, que é o valor de D, não é uma propriedade, mas é um requisito funcional do projeto. Né? A questão do amortecimento, nesse caso, é algo relevante, então tem que ser levado em consideração. Esse índice de mérito, né? É até um pouco chato de se alcançar esse valor, né? Mas a gente já tem tabelas que nos fornecem os índices de mérito para cada tipo de situação de carregamento, né? Enfim, de geometria, né? Nesse caso aqui foi uma barra de ação circular carregada de certa forma, para torção, né? Poderia ser uma barra de seção transversal quadrada carregada em flexão. Eu já tenho índice de mérito para cada situação. Então vocês não provavelmente, né, não vão perder tempo deduzindo o índice de mérito como foi feito nesse exemplo. Tá? Eu vou tentar passar para vocês já esses valores tabelados. Beleza? Vocês vão saber o que procurar e onde procurar. Enfim, esse exemplo foi só uma situação onde a gente realmente uniu esses critérios de seleção e avaliou se valia a pena substituir. Por causa do epóxi de carbono, não vale a pena. Em relação a todos esses critérios pré-determinados. Né? É claro que se a gente insere um novo critério aqui, essa análise tem que ser recomeçada, tem que ser reiniciada. Né? Se deve se atentar a isso também. Bom, essa metodologia exemplificada, eu sei que ela é bastante informação, né? Tem muita informação associada, né? E pior de tudo, né? Cada caso é um caso, né? Como a gente costuma falar. Então, para cada situação de aplicação, eu vou ter uma combinação de critérios diferentes. Né? Então, é algo assim que pode ser muito mais simples, muito complexo. Cada combinação é bastante diferente. Né? Os pesos que são adotados são diferentes para cada aplicação. Né? Mas, no geral, os procedimentos de seleção de materiais eles são tipicamente informatizáveis. Como eu comentei com vocês, quando a gente fala que são informatizáveis, é que a gente tem softwares que nos ajudam a fazer essa seleção. Né? Eu tenho um banco de dados enorme. Né? O melhor exemplo que eu já até falei na aula passada, se não me engano, retrasada, é o Granta Design, que é um software da ANSYS, que é muito completo nisso. Pena que não é gratuito, né? Só daria para usar, dá para mostrar. Mas a ideia desses softwares é realmente ter um banco de dados. Eu vou selecionar várias propriedades, vários requisitos, criar uma faixa na qual eu quero que minha propriedade esteja, né? E aí eu simplesmente faço uma busca, né? Como se eu estivesse filtrando o meu banco de dados para casar com aquelas restrições que eu coloco. Né? E aí eu vou cruzar propriedades, né? Cruzar índices de mérito talvez. Eu já posso até inserir os pesos no próprio software. No software a gente pode ver como é que é a sensibilidade de cada propriedade em relação ao peso que a gente dá. Né? Então são softwares bem complexos, né? Mas a base da seleção é basicamente a mesma. Eu tenho que criar um peso. É algo que é muito pessoal da aplicação. É muito particular da aplicação, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de software. Né? Os softwares são bem completos nesse sentido. Né? É claro que o computador ele vai ser tão bom quanto os dados que vão alimentar. Né? Então eu tenho que me preocupar também com o grau de confiabilidade daqueles dados que estão fornecidos no software. Né? Em relação a materiais tradicionais, como o aço 4130, um aço 316, um aço, enfim, aço 1020, esses materiais eles já estão muito difundidos, né? A gente não tem muita preocupação em relação às propriedades, porque já são muito bem conhecidas. Né? Porém, quando fala de materiais avançados, pode ser que as propriedades elas não tenham uma confiabilidade muito alta. Né? Então isso tem que ser. A gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente avalia softwares. Né? O banco de dados ele vai reunir as propriedades, sempre de uma maneira que vai ser fácil consultar, né? E cruzar propriedades. Né?
ideia é sempre informatizar as coisas, né? Colocar manuais e alimentar, realimentar com mais e mais dados, né? Novamente, materiais muito avançados, a gente não tem muita certeza e confiabilidade das informações, por isso muitas vezes os projetistas tendem a ficar ou adotar as soluções convencionais, né? Eles já sabem, têm certeza do que se trata. Em circunstâncias justificadas pela escala, né? Grandes projetos aeroespaciais, indústria do petróleo, indústria automotiva, usuários e fabricantes não encontram outras alternativas, não se dedicar à elaboração de bancos de dados próprios, né? Muitas vezes o projetista ele quer avaliar o material, só que ele não tem dados suficientes daquilo. Então ele não tem como inserir aquele material como candidato. Então o que é feito? É uma análise, uma elaboração do próprio banco de dados, né? Vendo esses materiais mais avançados, mais novos, experimentação interna e, obviamente, o compartilhamento do conhecimento. Então essa necessidade, sobretudo em projetos aeroespaciais, né, de petróleo, essas indústrias que têm uma complexidade mais elevada, muitas vezes surgem necessidades de materiais que são muito específicas, né? E aí esses materiais avançados eles não têm muita confiabilidade. Bom, de qualquer maneira, excluindo essas situações mais extremas, né, de materiais muito avançados, usa a tecnologia para criar essa base de dados, né, para gerenciar, vai nos dar informações bastante confiáveis, né? Aqui tem alguns exemplos de bancos de dados de informática para tipos diferentes de materiais, né? Para metais tem alguns bancos de dados aqui, vocês podem ver isso depois. Polímeros e elastômeros, cerâmicas, compostos, já tem alguns bancos de dados que são bem antigos, inclusive, né? Madeiras, espumas, sólidos celulares, tem vários aqui também, né? Vocês podem ver que tem alguns que são bem antigos mesmo, né? Década de 80, década de 90, né? Então, novamente, eu tenho banco de dados e programas que vão automatizar o procedimento de seleção, né? A gente não vai ter um procedimento automatizado no nosso trabalho, né? Porque, como já falei com vocês, a gente não tem um software que faça isso de maneira automatizada, né? Pelo menos não gratuitamente disponível, né? Mas isso não vai atrapalhar muito, né, para fins de trabalho. No geral, o uso de bancos de dados, de programas que automatizam o processo de seleção, eles são abordados em conjunto, né, para se ter um software desenvolvido para esse fim. E a gente pode cruzar informações, né, adicionar dados desenvolvidos em experimentação. Eu, no laboratório aqui no Brasil, posso adicionar um dado de um experimento, de um material novo que estou desenvolvendo. E outro cara lá na Coreia do Sul, ele pode adicionar um dado do material novo que ele está desenvolvendo. De maneira que o nosso banco de dados ele vai sempre se alimentando de novas informações, né? Então é algo bem legal no que se refere a projetos de seleção de materiais. Obviamente, né, um aspecto que deve ser ressaltado ao avaliar a utilidade do banco de dados é que, especialmente em materiais avançados, as propriedades não são estáticas, né? Elas estão em contínua mutação devido aos avanços científicos, né? Novos métodos de processamento, né? No geral, a gente vai se criando sempre materiais mais novos, né? Sempre melhorando alguns materiais que já existem, né? Às vezes o material já é bem difundido, mas eu faço um pequeno acréscimo nele, né? E eu consigo verificar uma mudança drástica em propriedades, né? Como é o caso daquele exemplo 2 dessa aula, né? Que tinha o carbeto de silício com o óxido de berílio. O carbeto de silício a gente conhece a propriedade, o óxido de berílio também. Mas se eu dopar o carbeto de silício com o óxido de berílio, o que eu tenho? E aí são novas informações que tem que estar no banco de dados, né? Então ele tem que ser integrado esse fluxo contínuo de novos dados, né? Informando sempre a fonte, né? Quem fez aqueles testes, como é que foi feito aquele teste, né? Se for um laboratório, empresa, uma universidade, enfim. Obviamente, é importante informar a confiabilidade e incerteza dos dados, né? Eu não vou chegar lá e falar que a dureza é 300 Brinell. Eu tenho que ter uma faixa de certeza, informar o quão confiável é aquele dado, tem que informar se a máquina estava calibrada, qual durômetro foi utilizado. Tudo isso tem que estar disponível para a gente verificar realmente se esses dados são confiáveis,
Então, assim, dados limitados a valor numérico são suficientes. Eu tenho que ter todas as informações ao redor, né? Tem que ter o material, o processo, a amostra, o ambiente, a fonte, propriedade, né? Tudo isso bem escrito, né? Esse banco de dados podem ser números, gráficos, tabelas, enfim, podem aparecer de várias formas diferentes. A gente sabe que dados informatizados podem aparecer de várias maneiras diferentes, né? Enfim, às vezes vale mais a pena a gente usar uma ferramenta gráfica para mostrar alguma informação, né? No meu caso da curva tensão-deformação, né? Na ferramenta gráfica ela torna a visualização muito mais fácil, né, das propriedades como um todo. Eu tenho esse Cambridge Material Selector, que é o CMS, que utiliza conceitos de mapas de propriedades, índices de mérito de linhas guia, que é um outro software que pode ser utilizado, né? Mas se eu não me engano ele também é pago, né? Na verdade eu lembro que eu olhei, mas se não me engano ele é pago. Depois eu vou conferir. Os materiais candidatos podem ser analisados em termos de custo pela interação com o banco de dados também. Por exemplo, introduzindo um valor mínimo no programa, todos os materiais situados abaixo desse valor são omitidos do mapa. Então é criar restrições no próprio mapa, né? Eu quero uma limite de extração acima de 200 megapascal, né? E aí eu já limito e vou restringindo o mapa, né? Cada vez mais, né? Na verdade, lembrando agora que eu acho que esse Cambridge Material Selector ele foi comprado pela ANSYS para servir como base para desenvolvimento do Granta Design. Quase certeza, agora não estou lembrado. Eu não consegui acessar esse software. Como já foi falado aqui, muitas combinações são possíveis, né? Entre custo, índices de mérito, propriedades, enfim, são várias. E aí eu posso selecionar um grupo de materiais, né? E fazer essa avaliação através do próprio mapa de propriedades, né? Posso ir colocando mais e mais restrições até que eu tenha uma lista mais enxuta de candidatos. Aqui está o Granta Design, que eu tinha comentado, e o MathMatch, né? Eu vou desligar a apresentação aqui para eu abrir esse site para vocês, só para mostrar rapidinho, né? Deixa eu interromper aqui um minuto, né? E vou abrir até aqui mesmo abrir aqui mesmo na tela inteira, que não tem problema. Que dá pra gente visualizar tudo. Vocês estão enxergando aí? Show. Aqui eu tô abrindo esse MathMatch aqui, né? Eu até me registrei aqui, mas nem precisava registrar, né? Aqui, se forem ver, que eu posso procurar material por propriedade, por categoria ou por fornecedor, né? Vendo materiais aqui, eu posso ver que eu tenho materiais biológicos, cerâmicos, compósitos, polímeros, vidros, metais, né? Pode vir clicar por propriedade, procurar por propriedade, né? Seleciono todas as categorias que quero olhar e aqui eu vou adicionando uma propriedade, né? A gente pode ver que tem várias aqui, mecânicas. Tem essa bendability que está relacionada à flexão, resistência à flexão, né? Ensaio Sharpie, módulo de compressão, resistência à fluência, alongamento, resistência à fadiga, tenacidade à fratura, dureza, enfim. A, B, C, D, A, B, C, E, F, G, H, todos os tipos de dureza Rockwell, né? Como vocês podem ver, tem várias propriedades que eu posso limitar. E aí, pegando apenas uma propriedade qualquer, por exemplo, pegar essa Vickers aqui, dureza Vickers, né? Deixa eu só selecionar aqui. Selecionei a propriedade. Eu posso limitar o valor que eu quero no material, né? Coloco aqui entre 100 e, sei lá, 120. Aí aqui eu já tenho vários materiais aparecendo. E eu coloquei uma propriedade só para selecionar, né? Aí vamos supor que eu quero um material nessa faixa, mas ele também tem que ter certa... Deixa eu ver. Uma elétrica. Resistividade elétrica. Vamos lá. Resistividade elétrica. Aqui apareceu. Tem que estar aí entre... Bem que essa propriedade aqui é meio difícil, né?
Vou só pegar um valor arbitrário aqui. Reduzir bem aqui assim. Opa. Tá, reduzir aqui entre dureza e resistividade. Criei 2 critérios que aleatórios e apareceram esses candidatos aqui. Nióbio puro, tântalo puro, essa liga de prata com cobre, essa liga de prata, cobre e ouro também, trabalhada frio, e ouro com níquel, né, trabalhada frio. Né. Se a gente clicar aleatoriamente em um material desse, vocês vão ver que vai abrir a página do material. Né. Aí vai ter algumas informações sobre ele, né, sobre as propriedades dele. Né, esse aqui tem boas propriedades de mola, né, é sensível ao enxofre, não é resistente à oxidação. Aqui nós temos um mapa de propriedades, mostrando onde ele se encontra no mapa, né, em relação a modo de elasticidade e densidade, né, como vocês podem visualizar. Né. Tem como baixar o mapa também, tem como baixar um PowerPoint, um Excel com as propriedades, baixar um PDF com as propriedades. Né. Aqui embaixo nós temos as propriedades deles de fato, né. Densidade a 20 graus Celsius, temos modo de elasticidade, dutilidade, dureza Vickers, módulo de Poisson, enfim, tem várias propriedades térmicas, elétricas, químicas, né, questão de composição. Então tudo isso está bem descrito aqui. Por isso que eu acho que para o trabalho de vocês, esse software ele vai ser extremamente útil, né? Que a gente pode de fato selecionar, criar critérios aqui, e vou ter uma lista de candidatos inicial aqui, e daqui a gente já tira as informações que a gente pode usar para criar nossos índices de mérito e, enfim, nossos critérios para cada aplicação. Né? Eu fiquei até impressionado que tem umas propriedades aqui que eu particularmente eu nem não conheço muito. Né? Por exemplo, propriedades óticas, que a gente não costuma estudar com muita frequência. Né? Tem a birrefringência, transmissão ultravioleta, assim, tem várias propriedades aqui. Em questão de dimensão, eu posso limitar por diâmetro de flange, nanotubo, espessura, largura. Propriedades acústicas, né, como velocidade do som longitudinal, transversal. É claro que essas propriedades menores, provavelmente vocês não vão usar. Mas as mecânicas, principalmente, acredito que vocês vão acabar utilizando. Tá bom? Então aqui tem muita informação. Né? Mecânicas, principalmente, tem muita propriedade. Né? Se passar aqui, a gente encontra várias, né? Então a gente saber procurar, né? Depois que determinou os critérios de seleção, olhar isso aqui é bem simples. Beleza? Eu vou ter uma lista e, enfim, não só de metais, tá? Mas cerâmicos, vão aparecer vários materiais diferentes. Tem que clicar nesse outro aqui do nióbio puro, só para passar aqui e mostrar que todos os materiais têm essa visualização. Ele aparece aqui, né, no mapa de propriedades, né? Tem as propriedades dele aqui, densidade, massa molar, né? Características mecânicas, térmicas, elétricas, acústicas, né? Tecnológicas, né? onde ele é mais aplicado, né? Que até pode servir de base para vocês usarem esse material como candidato. Né? Então, enfim, tem muitas informações aqui. Né? Eu posso fazer pesquisa não só pela limitação de propriedade, mas também posso fazer pesquisa pela aplicação. Tá bom? Aqui eu tenho dados de fadiga também, eu tenho conversor de dureza, eu tenho conversor de unidades aqui, tem um guia para materiais sustentáveis, né? Então esse site ele é bem avançado e é tudo gratuito, a gente pode utilizar à vontade, né? Tem muita informação. Né? Posso até fazer uma pesquisa de acordo com o fornecedor. Né? Então é muita informação mesmo. Né? Espero que vocês possam usar ele no trabalho de vocês. Né? O Granta Design, né? Ele é um software da ANSYS bem mais elaborado, podemos dizer assim, né? É realmente um software voltado para isso, né? Opa, aceitar os cookies. Aí aqui, eu queria ter um lugar que ele coloca
as ferramentas, né? Deixa eu ver. Granta Selector, acho que é aqui. Que é o software de seleção de materiais dos mais avançados que tem hoje. Né? Esse daqui, como eu falei, é um pouco difícil de usar, né? Eu queria pegar o demo, mas eu não consegui nem ter acesso ao demo. Né? Deixa eu ver se tem. Tinha uma aba aqui que eu conseguia ver alguns exemplos dele sendo usado. Né? Deixa eu ver. Aqui tá meio ruim de ver. Deixa eu ver se é aqui atrás. Né? Que ele realmente é o software que é referência nesse sentido de seleção de materiais. Né? Eu até comentei com vocês na aula passada, retrasada, que quando eu conheci, né, que eu estava pesquisando um software para mostrar para vocês, talvez até usar no trabalho, eu entrei em contato, na verdade no período retrasado, né, com o pessoal de lá, né, da Granta Design, e eles ficaram interessados, acharam legal a ideia, mas o IFES teria que comprar, né, então seria algo que não envolveria só o IFES Aracruz, envolveria vários IFES, e enfim. Aí aqui tem até algumas coisas, ó. Diagramas de fase, mostrando a manipulação de propriedades, design de novos materiais. Tem até umas aulas aqui, podemos dizer. Seleção de materiais, né? Vou clicar aqui e ver o que aparece. Tem como baixar uma aula explicando a ideia de ter esses mapas de propriedades, né? Essas questões. Mas enfim, gente, é basicamente isso. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender como é que funciona o procedimento? Eu sei que vocês vão entender melhor quando vocês botarem a mão na massa, mas deu para ter uma ideia como é que funciona no geral? Beleza, então, gente. Vou encerrar a gravação aqui.